Queridos amigos, hoje quero falar com vocês sobre um tema que diz respeito a todos nós. Um tema que muitas vezes evitamos, mas que inevitavelmente entra em nossas vidas. Como apoiar alguém que perdeu um ente querido. Mais precisamente, sobre palavras que podem, sem querer, ferir uma pessoa enlutada bem ao lado do túmulo de um ente querido. Cada um de nós já se encontrou, pelo menos uma vez na vida, em uma situação em que precisava encontrar as palavras certas de apoio. E todos sabemos como isso é difícil. Escolher exatamente aquelas palavras que não machucam, mas que realmente ajudam. Ficamos perdidos, nervosos, com medo de dizer algo errado. E muitas vezes, nesse momento, dizemos justamente as frases que podem atingir profundamente uma pessoa em luto. Imagine um cemitério, um túmulo recém-cavado, uma pessoa que acabou de perder alguém muito próximo. Seu coração está despedaçado de dor, seus pensamentos estão confusos, sua alma grita de tristeza. E nesse momento, alguém se aproxima e diz algo que torna a dor ainda maior. Não por maldade, não intencionalmente, simplesmente por não entender como essas palavras aparentemente comuns podem ferir. Eu sei do que estou falando, porque todos os dias converso com pessoas que estão enfrentando uma perda. Vejo como uma frase impensada pode anular todo o apoio que uma pessoa recebeu até aquele momento. Como uma única expressão imprudente pode permanecer na memória como uma ferida dolorosa. Hoje vou falar sobre 5 frases que nunca devem ser ditas ao lado de um túmulo. Palavras que, apesar das boas intenções de quem as diz, podem causar sofrimento e dificultar o processo de luto. Não se trata apenas de uma lista de expressões proibidas. É uma conversa sobre como é importante sermos sensíveis aos sentimentos dos outros no momento de sua maior perda. Talvez alguém diga, mas eu sempre digo isso, e ninguém nunca reclamou. Sim, de fato, raramente alguém terá coragem de dizer na sua cara que suas palavras causaram dor. As pessoas enlutadas geralmente permanecem em silêncio, mas isso não significa que as palavras não deixem marcas em sua alma. Vamos entender por que é tão importante prestar atenção às nossas palavras nos momentos em que estamos ao lado de alguém que está de luto. O sofrimento muda a nossa percepção do mundo. É como se todos os nossos nervos ficassem expostos, tornando-nos extremamente sensíveis a cada palavra, gesto e olhar. No momento da perda, a pessoa fica especialmente vulnerável, e até mesmo a intenção mais nobre pode ser interpretada de uma maneira completamente diferente da que imaginávamos. Nosso cérebro, em estado de luto agudo, funciona de maneira diferente. Palavras que, em circunstâncias normais, poderiam passar despercebidas, agora perfuram a consciência como agulhas afiadas. Cada frase é sentida com mais intensidade. Cada palavra pode ser aquela gota que faz o copo transbordar. É como uma ferida aberta. Até mesmo um leve toque pode causar uma dor insuportável. Muitas pessoas têm a ideia equivocada de que no cemitério é necessário dizer algo, preencher o silêncio com palavras. Mas isso não é verdade. Às vezes, a simples presença em silêncio, um aperto de mão ou um abraço, podem dizer muito mais do que as frases mais belas. O silêncio pode ser curador, dando espaço para sentimentos, para lágrimas, para lembranças. Cada cultura, cada família tem suas próprias tradições de despedida. O que é apropriado em uma situação pode ser completamente inaceitável em outra. Mas há coisas universais, aquelas frases que não devem ser ditas, independentemente das tradições e costumes. Essas frases têm algo em comum. Todas, de alguma forma, minimizam os sentimentos da pessoa que está vivenciando a perda. No momento da despedida de um ente querido, sentimos mais fortemente nossa impotência diante da morte. E é justamente essa impotência que muitas vezes nos leva a dizer banalidades, a recorrer a frases clichês que nos parecem seguras. Nós nos escondemos atrás dessas frases para nos protegermos da dor do outro, do reconhecimento de nossa própria mortalidade. Mas ao fazer isso, podemos, sem querer, causar ainda mais sofrimento a quem mais precisa do nosso apoio naquele momento. Por isso, é tão importante saber quais palavras podem machucar e quais podem realmente apoiar alguém em um momento difícil. Vamos analisar 5 frases que nunca devem ser ditas ao lado de um túmulo e entender por que podem ser tão destrutivas para uma pessoa enlutada. A primeira frase que nunca deve ser dita ao lado de um túmulo é: não chore,
você tem que ser forte. Parece que dizemos isso com as melhores intenções, tentando apoiar a pessoa, ajudá-la a ser forte. Mas, na realidade, essas palavras podem causar um grande dano ao processo de luto. Quando dizemos a alguém não chore, estamos na prática proibindo essa pessoa de expressar suas emoções naturais. As lágrimas não são um sinal de fraqueza, são uma reação normal e necessária do organismo à perda. Através das lágrimas, a dor sai, a tensão emocional se dissipa. Reprimir o choro pode fazer com que o luto permaneça não resolvido e, assim, continue a envenenar a vida da pessoa por dentro por muito tempo. A frase "você tem que ser forte" cria uma pressão adicional. A pessoa já está tentando lidar com a situação mais difícil da sua vida e, além disso, dizem que ela precisa se comportar de uma certa maneira. Mas ser forte para quem? Para quê? Por que ela simplesmente não pode expressar seus sentimentos quando seu coração está dilacerado pela perda? Essa frase é especialmente difícil de ouvir quando é dita ao lado do túmulo. No momento em que alguém se despede de um ente querido, quando a dor da perda é mais intensa, ouvir "seja forte" é especialmente doloroso. É como dizer a uma pessoa com uma perna quebrada: não preste atenção na dor, apenas ande normalmente. Em vez dessas palavras, é melhor simplesmente estar presente. Pode-se colocar uma mão no ombro, pode-se apenas ficar em silêncio ao lado da pessoa. Se quiser dizer algo, pode-se dizer: estou aqui com você, ou chore o quanto precisar, isso é normal. Deixe a pessoa saber que você aceita sua dor, que não a julga por chorar, que ela pode ser ela mesma nesse momento difícil. É importante lembrar que cada pessoa lida com o luto de uma forma diferente. Alguns choram, outros ficam em silêncio, outros falam sem parar. Não há uma maneira certa ou errada de vivenciar o luto. E nosso papel não é ensinar alguém a se comportar, mas simplesmente estar ao lado e apoiar a pessoa no estado em que ela se encontra. A segunda categoria de frases que não devem ser ditas ao lado de um túmulo são: o tempo cura tudo e foi o destino. Essas frases se tornaram tão comuns que as dizemos automaticamente, sem pensar no efeito que tem sobre a pessoa que perdeu alguém. O tempo cura tudo talvez seja a frase mais repetida para pessoas enlutadas. Mas pensemos por um momento. Será que se pode curar a perda de um ente querido? O tempo não cura, ele apenas nos ensina a viver com essa perda. Quando dizemos a alguém, o tempo cura tudo, estamos insinuando que sua dor deve desaparecer, como desaparece um resfriado ou uma contusão. Mas perder um ente querido não é uma doença da qual se possa se recuperar. Além disso, essa frase muitas vezes é percebida como uma tentativa de minimizar os sentimentos atuais da pessoa. Como se estivéssemos dizendo: não se preocupe, logo você esquecerá tudo. Mas a pessoa não quer esquecer. A memória do ente querido é algo que ela quer preservar, não algo do qual deseja se curar. No momento da despedida junto ao túmulo, palavras como essas podem soar especialmente dolorosas. Não menos traumática pode ser a frase "é o destino". Quando dizemos essas palavras, parece que estamos tentando explicar o inexplicável, encontrar um sentido onde a pessoa enlutada vê apenas dor e injustiça. Para alguém que acaba de perder um ente querido, falar de destino pode soar como uma zombaria. Que destino? Porque justamente seu ente querido. Por que agora? Muitas vezes, essas frases são ditas por impotência, pelo desejo de ao menos tentar consolar a pessoa enlutada. Mas, na realidade, elas não trazem conforto. Apenas criam uma barreira adicional entre quem fala e quem sofre. A pessoa em luto não busca explicações ou generalizações filosóficas. Ela precisa de um apoio humano simples e genuíno. Em vez dessas frases, é melhor dizer algo mais pessoal e sincero. Por exemplo, lembro como ele era uma pessoa maravilhosa. Ou, ela sempre falava de você com tanto carinho. Ou simplesmente dizer, não sei o que dizer, mas estou aqui com você. Sinceridade e simplicidade nesses momentos são muito mais valiosas do que tentativas de encontrar explicações universais para o que aconteceu. A terceira frase que se deve evitar dizer junto ao túmulo é "conheço a sua dor". Essa frase é especialmente perigosa porque muitas vezes é dita por pessoas que também passaram por uma perda e querem sinceramente compartilhar sua experiência. Mas, mesmo com as melhores intenções,
Essa comparação pode causar mais mal do que bem. Cada perda é única, assim como são únicas as relações entre as pessoas. Mesmo que você também tenha perdido um ente querido, sua experiência com o luto pode ser completamente diferente do que a pessoa enlutada está sentindo agora. Quando dizemos conheço a sua dor, sem querer desvalorizamos a singularidade da perda do outro. Reduzimos sentimentos complexos e profundos a um denominador comum. É especialmente inadequado começar a falar, junto ao túmulo, sobre sua própria experiência de perda. Quando eu enterrei minha mãe, sei como dói, eu também passei por isso. Frases como essas desviam a atenção para você, no momento em que a pessoa precisa se concentrar em seus próprios sentimentos e em sua despedida. Isso pode gerar irritação ou até mesmo raiva na pessoa enlutada. Frequentemente, depois dessa frase, vêm conselhos não solicitados baseados na experiência pessoal. Como lidar com o luto, o que fazer com os pertences do falecido, como seguir em frente. Mas no momento da despedida junto ao túmulo, a pessoa não está pronta para ouvir conselhos ou recomendações. Ela está dominada por emoções e qualquer tentativa de racionalizar a situação ou ensiná-la a viver o luto da maneira certa pode ser vista como uma invasão ao seu espaço pessoal. Em vez de comparar perdas ou compartilhar sua experiência, é melhor simplesmente reconhecer a dor do outro. Você pode dizer: vejo o quanto isso está sendo difícil para você, ou nem consigo imaginar o que você está sentindo agora. Essas palavras mostram que você está presente, que entende a importância do momento, mas que não tenta se apropriar do luto do outro ou dizer como ele deve se sentir. Se você realmente deseja compartilhar sua experiência sobre como superou uma perda, faça isso mais tarde, quando a dor inicial já tiver diminuído, e somente se a pessoa pedir. Mas, junto ao túmulo, o mais importante é simplesmente estar presente, apoiando em silêncio a pessoa em seu luto, sem tentar comparar ou avaliar seus sentimentos. A quarta frase que não deve ser dita junto ao túmulo é: você é jovem, ainda terá. Essa frase é especialmente comum em funerais de crianças, cônjuges ou em casos de perda por aborto espontâneo. Parece que, com essas palavras, tentamos dar esperança para o futuro, mas na realidade causamos um trauma profundo. Quando dizemos a alguém, você ainda terá filhos, ou você ainda encontrará o amor, é como se estivéssemos sugerindo substituir uma pessoa por outra. Mas é possível substituir um filho que se perdeu? É possível simplesmente encontrar outra pessoa no lugar do cônjuge com quem se viveu tantos anos? Cada pessoa é única e a perda de cada ente querido é insubstituível. Essa frase se torna especialmente dolorosa quando se trata da perda de um filho. Para os pais, seu filho é o mais precioso do mundo, único e insubstituível. Dizer, você ainda pode ter outro filho, é como minimizar a vida da criança que se foi, como se fosse um objeto que pode ser substituído por outro novo. No caso da perda de um cônjuge, a frase você ainda é jovem, encontrará alguém soa como uma traição ao falecido. No momento em que a pessoa está ao lado do túmulo do amor da sua vida, falar de futuros relacionamentos pode ser percebido como um insulto ao amor que tiveram e à memória do falecido. É como dizer, não se preocupe, logo encontrará um substituto. Muitas vezes essas palavras são ditas com a intenção de consolar, de dar esperança para o futuro. Mas diante de um túmulo recém-aberto, a pessoa não está pensando no futuro. Ela está completamente imersa em sua perda, em sua dor, em sua despedida. Falar sobre novas oportunidades em um momento assim não apenas é inadequado, mas também pode gerar raiva ou repulsa. Em vez disso, é melhor reconhecer a importância da perda e a singularidade da pessoa falecida. Pode-se dizer, ele era uma pessoa especial, ou ela sempre viverá no seu coração. Ou simplesmente ficar em silêncio ao lado da pessoa, permitindo que ela se despeça da maneira que precisar, sem tentar projetar um futuro que, naquele momento, parece vazio e sem sentido. A quinta frase que não deve ser dita junto ao túmulo é: você precisa seguir em frente. Essas palavras frequentemente são ditas com a melhor das intenções, mas podem ferir profundamente alguém que está no início do seu processo de luto. Quando dizemos,
você precisa seguir em frente, parece que estamos pressionando a pessoa a se recompor rapidamente e retornar à vida normal. Mas o que significa uma vida normal quando o seu mundo acaba de desmoronar? Como falar em seguir em frente quando a pessoa ainda não teve tempo de assimilar sua perda, de se despedir, de chorar pelo seu ente querido? Junto ao túmulo, palavras como essas soam especialmente cruéis. No momento em que alguém se despede de um ente querido, quando a terra ainda está fresca e a dor é tão intensa que mal se pode respirar, dizer "você precisa seguir em frente" é como exigir que uma pessoa com uma ferida aberta corra uma maratona imediatamente. Frequentemente, essa frase vem acompanhada de conselhos não solicitados. Foque no trabalho, distraia sua mente, saia para algum lugar. Mas a dor não pode ser distraída nem substituída por outra coisa. Ela precisa ser vivida. E cada pessoa precisa do seu próprio tempo para isso. Alguns precisam de meses, outros de anos para aprender a viver com o vazio que ficou após a perda de um ente querido. Em vez de apressar a pessoa a seguir em frente, é melhor fazer com que ela entenda que você está disposto a estar ao seu lado pelo tempo que for necessário. Pode-se dizer, estarei aqui quando você precisar de ajuda. Ou, não se apresse, você tem tempo para o luto. É importante dar à pessoa o direito de viver seus sentimentos, no seu ritmo de vivenciar a dor. Lembre-se de que a frase "precisa seguir em frente" pode ser percebida como uma exigência de esquecer o falecido, de trair sua memória. Mas a memória do ente querido frequentemente se torna o âncora que ajuda a pessoa a sobreviver ao primeiro período após a perda. E o direito de decidir quando e como seguir em frente pertence apenas à pessoa enlutada. Chega um momento na vida de todos em que temos que nos despedir de nossos entes queridos. E nesses momentos difíceis, é muito importante sermos especialmente sensíveis uns aos outros. Lembre-se de que o principal no momento da despedida é a sinceridade e o respeito pelos sentimentos da pessoa enlutada. Todas as frases sobre as quais falamos hoje têm algo em comum. Elas nascem do nosso próprio medo da morte, do desejo de alguma forma, aliviar a dor do outro. Mas o verdadeiro apoio não consiste em dizer banalidades ou tentar corrigir a situação. Ele está em simplesmente estar presente, em compartilhar o sofrimento do outro em silêncio, em permitir que a pessoa sinta o que está sentindo. Se você não sabe o que dizer junto ao túmulo, está tudo bem. Pode simplesmente abraçar a pessoa, se for apropriado. Pode ficar em silêncio ao lado dela. Pode dizer palavras simples. Sinto muito ou compartilho sua dor. Às vezes, o silêncio diz mais do que qualquer palavra de consolo. É importante lembrar que o processo de luto é um caminho muito pessoal. Cada pessoa o vive de uma maneira própria, e não há receitas universais sobre como viver a perda. Nossa tarefa não é ensinar, não é dar conselhos, não é apressar, mas simplesmente estar ao lado da pessoa e apoiá-la nesse período difícil de sua vida. Se você mesmo está passando pela perda de um ente querido, lembre-se de que você tem o direito de sentir o que sente. Tem o direito de chorar ou ficar em silêncio, de ficar com raiva ou triste. Não deixe que ninguém apresse você ou diga como deve viver seu luto. Sua perda é única, assim como foram únicas as suas relações com a pessoa que partiu. E o mais importante, lembre-se de que, no momento da dor, você não está sozinho. Sempre há pessoas dispostas a ouvir, a apoiar, a simplesmente estar ao seu lado. Se você sentir que está tendo dificuldades em lidar com isso sozinho, não hesite em procurar ajuda com familiares ou com profissionais. Não há nada vergonhoso ou errado nisso. Vamos ser mais cuidadosos uns com os outros, especialmente nos momentos de despedida de entes queridos. Afinal, às vezes basta ficarmos em silêncio juntos para apoiar a pessoa melhor do que com qualquer palavra. Cuide de si e de seus entes queridos. Amigos, obrigado por assistir a este vídeo até o final. Espero que essas informações ajudem você a ser mais sensível em situações difíceis da vida. Se esse material foi útil para você, inscreva-se no canal para não perder novos vídeos sobre como apoiar uns aos outros nos momentos mais difíceis da vida. Curtam e compartilhem este vídeo com quem possa precisar. Cuide de si e de seus entes queridos. Até a próxima.